neste momento, julho de 2020, a mim não me parece que a democracia no Brasil está ameaçada. E esta campanha que a Folha abraça, a Folha de São Paulo abraça, por trás dela há interesses inconfessáveis da própria Folha de São Paulo, além dos interesses mercadológicos, né? Ela quer aumentar a sua audiência. Eu vejo neste momento, né, essa ameaça à democracia. Claro que as coisas mudam. Bolsonaro se cercou no seu governo de uma série de, lá no Planalto da República, de uma série de ex-militares, né? Ex-generais, etc., que o cerca como ministro, etc., uma das alas, né? Mas para que haja um golpe, será necessário rasgar a Constituição. As Forças Armadas no Brasil, elas estão dispostas a rasgar a Constituição. Interessa às Forças Armadas dar um golpe hoje no Brasil, né? Porque os ministros que estão lá, eles estão exercendo funções civis, não funções militares. Esses ministros que estão com Bolsonaro, os ministros militares, né? Então eles devem também obediência à Constituição, assim como as Forças Armadas devem obediência à Constituição. Há um clamor popular no Brasil hoje para o golpe. As próprias pesquisas de opinião mostram o apoio que a democracia tem tido, o apoio popular que a democracia tem hoje no Brasil. Então não há clima nenhum. E outra coisa, interessaria uma ditadura no contexto da América do Sul, na América Latina? Isso interessaria a países europeus, interessaria aos Estados Unidos? Neste momento, um fechamento, embora a história do Brasil seja sempre essa, né, de sístoles e diástoles, sempre abertura e fechamento, isso ao longo da história do nosso país, mas nesse momento, há clima para isto? Não vejo. Os direitos sociais estão sendo ameaçados, né? Os direitos sociais, eles não são garantidos naturalmente. É preciso que nós, né, a sociedade civil, né, esteja mobilizada para defender os seus direitos, os direitos sociais. Evidentemente que vivemos numa sociedade de classe, né, e há vários interesses em jogo. Né? As classes abastadas, privilegiadas, elas não querem perder os seus privilégios. Ela quer cortar, digamos assim, algumas migalhas que nós conquistamos ao longo desses 32 anos de vigência dessa Constituição. Compete a nós, né, nos articularmos e nos mobilizarmos, não só para defender os nossos direitos, os direitos conquistados, mas ampliarmos esses direitos. Todos os direitos, eles, mesmo que o Poder Executivo queira cortá-los, é preciso ter o aval do outro poder, que é o Poder Legislativo, formado, segundo Luiz Inácio Lula da Silva, por 300 picaretas, né? O Poder Legislativo no Brasil é corruptível, isso está demonstrado ao longo da história. É corruptível. Aliás, Bolsonaro foi eleito dizendo que ia romper com essa prática do toma lá da cá, né? Porque para governar é preciso comprar, como Lula fez, pagando mensalão a congressistas. O Fernando Henrique Cardoso parece que da mesma forma. É preciso, porque a grande maioria do Congresso Nacional, dos membros, a grande maioria é venal, fica fazendo negociata, né, atrapalhando muitas vezes, né, propostas que atenderiam ao interesse da maioria, porque eles defendem interesses de grupos, vários grupos que estão lá dentro representados no Congresso Nacional, né, e os grupos desprivilegiados economicamente pouco conseguem colocar lá dentro do Congresso Nacional os seus representantes. Nós temos que mudar a qualidade dos membros que nós elegemos. Então não me parece, repito, que neste momento o Poder Executivo tenha força suficiente para destruir os direitos inscritos nessa Constituição, porque há uma pressão social, né? E há também, digamos assim, a vigilância, seja do Poder Legislativo, e não vamos esquecer que a última palavra é dada pelo Poder Judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal é que dá. Então esse é o sistema de contrariedades que é bom para a democracia, né? De freios e contrapesos a partir daquela visão de Montesquieu. Então esses direitos sociais, que muitas vezes parece ser um monopólio dos progressistas ou até mesmo dos socialistas ou da esquerda, né? Não são, vamos dizer. Quer dizer, esses direitos sociais, se você for estudar a história, você vai ver que eles se inscreveram dentro de um contexto liberal, da economia liberal, do capitalismo liberal.
o Adam Smith, etc. Né? Então é na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, por exemplo, que você tem a emergência desses direitos sociais. Então ali a Inglaterra, de forma alguma, quando fez as suas revoluções, a Revolução Industrial, de forma alguma era socialista. Então o exercício pleno dos direitos individuais, ao longo da história, ele se deu nesse contexto de liberdade, de democracia, coisa que, por exemplo, o socialismo e os socialistas acham que é coisa burguesa. Foram os burgueses que criaram, né? Então não há direito individual, eu não posso ser como eu sou. A ideia da diversidade, por exemplo, né? Do multiculturalismo, isso são ideias que surgem no contexto liberal, no contexto capitalista, né? Direito da mulher, direito dos homossexuais, né? Quer dizer, eu sei como eu quiser ser, né? Tudo isso surge no contexto do mundo liberal. Infelizmente, na América Latina e no Brasil, né, há uma distorção, né? E imagina-se que esses direitos estão assegurados, digamos assim, pela esquerda, pelos ditos partidos socialistas. Quando você vai ver concretamente a realidade, nos países onde houve revolução, sangrenta inclusive, revoluções de esquerda, querendo construir um novo mundo, um homem novo, né? O que menos se respeitam são os direitos sociais, são os direitos sociais, direitos individuais. A liberdade de expressão é cerceada, os dissidentes são levados para paredão e eliminados, né? Você controla o poder judiciário, você controla o poder legislativo, quer dizer, cria-se uma nomenclatura, uma autocracia, né, que estabelece o que é bom e o que é ruim para as pessoas. Evidentemente que essa nomenclatura se locupleta, digamos assim, da concentração desse poder. Isso é o mundo socialista real, isso é o mundo da chamada esquerda progressista que chegou ao poder no decorrer do século XX, de todo o século XX, e destruiu, inclusive, algumas dessas sociedades onde elas se implantaram. Então, para concluir, há essa fricção entre os poderes. O que está em jogo aqui é a economia da oitava nação mais rica, apesar de ser uma das mais desiguais desse planeta, né? E ela não é desigual, não está sendo desigual nos últimos 2 anos, 1 ano e meio. Historicamente ela é desigual. Houve gente que ficou no poder aí 13 anos e pouco fez para destruir essa desigualdade. Então, eu falo de forma estrutural, né? Romper com essa desigualdade. Pelo contrário, se aliou às velhas oligarquias para poder governar. Não será, digamos assim, essa obra de destruição dessa desigualdade histórica e que estrutura, digamos assim, a pobreza, a miséria, a violência no nosso país, não será obra, digamos assim, de um projeto de 4 anos, que é o mandato de um presidente. Isso seria um projeto de Estado, um projeto nacional, independente de quem esteja exercendo o poder da República, né? Mas infelizmente, já dizia Milton Santos, os políticos e os partidos políticos no Brasil, eles não têm projeto nacional, né? Eles têm projeto eleitoreiros, todos eles têm projeto eleitoreiros, não tem projeto para a nação, né? E fica essa disputa mesquinha, né, que somente prejudica a nós, os cidadãos que somos escorchados, explorados, pagando impostos absurdos e com poucos direitos sendo respeitados. Vamos ficar vigilantes, porque a democracia, como disse Alex Tocqueville, na Democracia da América, né, ela é muito frágil e temos que estar vigilante contra aqueles que a ameaçam, né? E aqueles que a ameaçam, por vezes, não são os que dizem defendê-la, já que a demagogia é inerente ao próprio sistema democrático. Assine o canal.